Olá, então, caríssimos colegas, vamos para a nossa terceira aula de livros sapienciais. Lembrando a todos que essa nossa aula não substitui a aula do professor, nem muito menos a leitura da apostila. Os livros sapienciais, hoje nós vamos falar, é o livro da sabedoria e o livro de Baruch, a fé, esperança e sabedoria em tempos difíceis. Esses livros fazem parte dos chamados deuterocanônicos, ou seja, são livros reconhecidos pela tradição católica, presentes na Bíblia grega da Septuaginta, mas que não fazem parte do cânon hebraico. A ideia principal dessa aula é simples. É ver que a verdadeira sabedoria vem de Deus e ajuda o ser humano a viver com justiça, esperança, fidelidade, mesmo em tempos de sofrimento. Então vamos lá, começando o tópico 1, o livro da sabedoria. O livro da sabedoria também é conhecido como Sabedoria de Salomão, mas é importante entender, Salomão não é o autor histórico do livro. O nome dele aparece como uma forma literária porque Salomão era lembrado como o grande rei sábio de Israel. Na verdade, o autor provavelmente foi um judeu helenista, ou seja, um judeu que viveu em ambiente grego, possivelmente Alexandria no Egito. Esse livro foi escrito originalmente em grego, com língua refinada, usando ideias da cultura grega, mas sem abandonar a fé bíblica de Israel. 2. A grande pergunta do livro da sabedoria. O livro tenta responder a uma pergunta muito humana: por que o justo sofre enquanto o ímpio parece prosperar? Essa pergunta continua atual. Muitas vezes vemos pessoas boas passando por dificuldades enquanto pessoas injustas parecem se dar bem. A resposta do livro da sabedoria é: a vida não termina na morte. Deus criou o ser humano para a imortalidade e o destino final do justo está nas mãos de Deus. Uma frase central é: as almas dos justos estão nas mãos de Deus. Ou seja, para o autor, a morte do justo não é derrota, é a passagem à purificação e à comunhão com Deus. Tópico 3. Os ímpios e a visão materialista da vida. O livro apresenta o pensamento dos ímpios. Eles dizem, em resumo: vamos aproveitar a vida porque depois da morte não existe mais nada. Essa é a visão leva ao egoísmo, ao prazer sem responsabilidade e até à violência contra o justo, porque o justo incomoda quem vive de modo injusto. O autor quer mostrar que essa mentalidade é falsa e a vida tem consequências. As escolhas feitas aqui apontam para um destino final. É quase como dizer: a vida não é um recreio, sem um boletim final. Quarto tópico: a sabedoria como dom de Deus. Na segunda parte do livro, a sabedoria é apresentada como algo muito elevado, quase como uma realidade divina. Ela não é apenas inteligência. Não é só saber muitas coisas. Sabedoria na Bíblia é saber viver conforme Deus. O texto mostra Salomão pedindo a sabedoria em oração. Isso ensina que a verdadeira sabedoria não nasce apenas do estudo ou da esperteza humana. Ela é um dom de Deus. Sem essa sabedoria, o ser humano pode ter poder, riqueza e conhecimento, mas continuará perdido no essencial. Quinto tópico: a sabedoria na história da salvação. Na terceira parte do livro, da sabedoria, relembra o Êxodo, quando Deus libertou Israel do Egito. O autor compara o destino dos egípcios aos dos hebreus, ao mesmo acontecimento que castiga os opressores e salva o povo de Deus. Um exemplo é a água que para os egípcios se torna sinal de castigo, para Israel se torna um sinal de vida no deserto. O livro faz 7 comparações: água, animais, serpentes, granizo, trevas, Páscoa e o Mar Vermelho. A mensagem é clara: Deus conduz a história com justiça, pedagogia e salvação. Sexto tópico: a crítica à idolatria. Outro ponto forte do livro da sabedoria é a crítica à idolatria. O autor mostra que é absurdo o ser humano fabricar um ídolo de madeira ou barro e depois tratá-lo como um deus. A criação deve levar a pessoa ao Criador, mas quando a pessoa fica presa à criatura, ela perde o caminho. A idolatria não é apenas erro religioso, ela gera desordem moral, injustiça e violência. Sétimo tópico: o livro de Baruch. Agora entramos no livro de Baruch. Baruch foi conhecido como secretário do profeta Jeremias. O livro leva seu nome para se ligar à tradição profética de Jerusalém. Mas, assim como no livro da sabedoria, provavelmente não foi Baruch o autor histórico. O nome funciona como autoridade literária e espiritual. O livro está ligado ao tema do exílio, quando Israel sofreu as consequências de seu afastamento de Deus. Oitavo tópico: o sentido teológico de Baruch.
Baruch interpreta o exílio como consequência do pecado, mas também como oportunidade de conversão. A mensagem principal é: Deus não abandonou seu povo. Mesmo no sofrimento, Deus continua chamando Israel de volta por meio da oração e da lei da esperança. Nono tópico: o poema sapiencial de Baruch. O ponto mais importante é o poema de Baruch no capítulo 3. Esse poema diz que Israel sofre porque abandonou a fonte da sabedoria. E onde está essa sabedoria? A resposta é: em Deus e na sua lei. O ser humano sozinho não consegue encontrar sabedoria plena, nem os poderosos, nem os sábios do mundo, nem os povos antigos conseguiram alcançá-la por conta própria. Só Deus conhece o caminho da sabedoria e revelou seu caminho a Israel. E o 10º tópico, a sabedoria e a lei da felicidade. Em Baruch, a sabedoria é identificada como a lei de Deus. Isso significa que a lei não é vista como um peso ou prisão, mas como um caminho da vida. O povo é feliz porque recebeu de Deus aquilo que conduz à verdadeira vida. No final, Baruch ensina que a felicidade não está no poder, na riqueza, na fama, mas em conhecer aquilo que agrada a Deus. Então, em resumo, o livro da sabedoria ele ensina que Deus criou o ser humano para a imortalidade, que o justo não está abandonado e que a verdadeira sabedoria vem de Deus. O livro de Baruch ensina que o sofrimento pode ser consequência do afastamento de Deus, mas também pode se tornar o caminho à conversão, esperança e retorno. Os dois livros nos deixam uma grande lição. A sabedoria verdadeira não é apenas saber muito, é viver bem diante de Deus. E essa sabedoria ilumina a vida, fortalece na dor e aponta para a esperança final. Daí o professor ele deixa duas questões para nós, que a primeira questão é: como o livro da sabedoria está relacionado ao helenismo? Então, o livro da sabedoria ela possui forte relação ao helenismo porque foi escrito em ambiente grego, provavelmente em Alexandria, no Egito, por um judeu da diáspora que conhecia profundamente tanto a tradição bíblica quanto a cultura helenística. O texto foi originalmente escrito em grego e utiliza linguagem filosófica e recursos literários típicos da cultura grega. O autor procura dialogar com o mundo helenista sem abandonar a fé de Israel, por isso utiliza conceitos da filosofia grega, como as virtudes cardeais, o conhecimento racional de Deus e as reflexões sobre o corpo e a alma, mas sempre reafirmando que a verdadeira sabedoria vem de Israel. Além disso, o livro foi escrito para fortalecer os judeus que sofriam pressão cultural do helenismo e o risco de perder a sua identidade religiosa. Assim, o autor usa a própria linguagem cultural grega para defender a fé judaica e mostrar que Deus é o verdadeiro princípio da vida, justiça e sabedoria. E a outra questão é: o livro de Baruch é um exemplo de pseudominia. Por que tantas obras sapienciais têm essa característica? O livro de Baruch é considerado um exemplo de pseudonimia porque foi atribuída a Baruch, secretário do profeta Jeremias, embora provavelmente tenha sido escrito por autores anônimos posteriores. O nome de Baruch funciona como uma autoridade literária teológica, a prática comum na literatura sapiencial judaica. Muitas obras apresentam essa característica porque os autores desejavam transmitir seus ensinamentos com maior autoridade e credibilidade, associando o texto a personagens reconhecidos pela tradição como os sábios, os profetas ou homens próximos a Deus. Isso acontecia especialmente em períodos posteriores, quando os autores queriam atualizar antigos ensinamentos para as novas situações históricas sem romper com a tradição religiosa. Assim, a pseudonimia não tinha intenção de enganar, mas servia para mostrar a continuidade entre a nova reflexão sapiencial e a tradição antiga do povo de Israel. Então, pessoal, para quem não sabe o que é pseudonimia, é o ato de ensinar a obra ou produzir textos usando um nome falso ou suposto, ocultando a verdadeira identidade do autor. É usar um pseudônimo, usar um apelido, um nome falso para nomear um autor, certo? Então, assim nós concluímos a nossa terceira aula de livros sapienciais. Muito obrigado a todos.